Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Fábio Felipe. Seja bem-vindo a este canal. Hoje iremos estudar no curso As Profecias de Daniel, a parte profética do capítulo 9 deste livro, nesta lição com o tema O Início do Tempo do Fim. Esta lição, que você vê em minhas mãos, está disponível em formato PDF na descrição deste vídeo. Você sabia que o capítulo 9 do livro de Daniel contém uma das profecias messiânicas mais notáveis do Antigo Testamento? Enquanto a profecia do capítulo 53 de Isaías apresenta o Messias em seu ministério evangélico como o servo sofredor, rejeitado pelo seu povo, morto com os transgressores e por fim ressuscitado, neste capítulo foi apresentado o tempo exato em que Jesus exerceu o seu ministério na terra. O estudo deste capítulo tem trazido convicção aos cristãos desde os primeiros séculos de existência da Igreja. Adicionalmente, estudos sobre este assunto desenvolvidos ao longo do século XIX levaram muitos estudiosos da Bíblia à conclusão de que a parte profética do capítulo 9, vinculada a outras profecias deste livro, nos situam no tempo do julgamento divino, ou dia do juízo, que precede a volta de Jesus. Será confirmado que este raciocínio está correto, pois tal assunto foi antecipado nos capítulos 7 e 8 deste livro, demonstrando que realmente estamos vivendo no tempo determinado do fim. Daniel, ao receber esta visão, foi chamado de muito amado. E nós, como veremos no estudo desta lição, conhecemos a revelação total desta profecia. Em que considerações você acha que estaremos diante do Deus do céu? O capítulo 9 foi escrito no ano 538 a.C., distanciado em 13 anos da visão do capítulo 8, que é do ano de 551 a.C. Na ocasião, o profeta não estava mais sob o jugo babilônio. Ele agora servia os conquistadores deste império, os reis medos e persas. A era da cabeça de ouro do sonho da estátua do rei Nabucodonosor já estava no passado. Neste tempo, Daniel entendeu pelo estudo do livro do profeta Jeremias que as assolações de Jerusalém iriam durar 70 anos, que este tempo profético foi concluído e que o seu povo deveria retornar à sua terra. Entretanto, eles estavam enraizados na recém-conquistada Babilônia e não demonstravam nenhum interesse em sair dali. Daniel sabia que esta posição era contrária à vontade divina, que o seu povo mais uma vez cometia o pecado da rebeldia em não obedecer às orientações proféticas, que na ocasião apontavam para que o seu povo retornasse a Jerusalém para a reedificar. Diante disso, ele reconheceu ser tão pecador quanto o seu povo e suplicou pela misericórdia divina. Ele orou intensamente para que Deus perdoasse o remanescente de Israel, que ainda era chamado de teu povo. E quando orava, ele recebeu novamente a visita daquele homem, Gabriel, que tinha visto em visão há 13 anos atrás. Vejamos o motivo da visita deste anjo. O motivo da visita deste anjo era muito mais amplo do que as necessidades pelas quais Daniel estava a suplicar. Se por um lado o profeta clamou pela misericórdia divina a um povo transgressor, por outro lado, o anjo veio trazer uma mensagem messiânica cheia de misericórdia e graça, assim como também com um anúncio de juízos divinos certos contra o seu povo impenitente. Observe os motivos pelos quais Gabriel o visitou. Daniel, agora, saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa, e entende a visão. Enquanto Daniel orava pelo seu povo, ao anjo Gabriel foi ordenado visitar o profeta,
Só que agora, para revelar aquilo que não tinha sido esclarecido na profecia do capítulo 8, o significado da visão da tarde e da manhã. Veja novamente essa parte da profecia. Depois, ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. No capítulo 8, foi descrito que Daniel não compreendeu esta visão. Porém, o anjo ordenou que fosse registrada, pois esta profecia era verdadeira e que teria o seu cumprimento em dias muito distantes. Portanto, as considerações a seguir terão como objetivo esclarecer o significado desta visão. Antes de comentar este assunto, a visão da tarde e da manhã, veja como são interpretadas as medidas de tempo em profecias da Bíblia. Nas profecias da Bíblia, intervalos de dias simbolizam um período de tempo muito maior, denominado pelos estudiosos de profecias como dia profético. A duração de um dia profético é equivalente a um ano literal de 360 dias pelo calendário judaico. É também chamado de princípio de ano. Deus por diversas vezes usou-se desta analogia para medir o tempo junto ao seu povo. Uma tarde e manhã, na Bíblia, corresponde a um dia literal, como foi descrito na história da criação do mundo. Portanto, as 2300 tardes e manhãs referem-se a um período de 2300 dias. Como em profecia um dia representa um ano literal, os 2300 dias simbolizam um período na história de 2300 anos literais. Para facilitar a compreensão deste longo período profético, usaremos o gráfico a seguir, onde os dados serão acrescentados à medida que o estudo for desenvolvido. Um dia profético é igual a um ano literal, e um ano profético é igual a 360 anos literais. Vejamos agora uma informação importante sobre datação em história antiga. O ano Domini, suposto ano do nascimento de Jesus, foi fixado por Dionísio no ano 753 contado a partir da fundação da cidade de Roma. Logo, ano 1, considerando que a morte do rei Herodes, o Grande, se deu no ano 750, segundo essa cronologia, e que este tentou matar Jesus após seu nascimento, é provável que Jesus tenha nascido no ano de 749, antes da morte deste rei, e não no ano 753 fixado por Dionísio, resultando em um erro de datação de 4 anos. Portanto, é correto afirmar que Jesus nasceu por volta do ano 4 a.C. Agora que já conhecemos a medida do tempo nas profecias e como a cronologia histórica foi datada, podemos com segurança estudar o assunto a seguir, a profecia das 70 semanas. Veja como o anjo Gabriel introduz o assunto da profecia no capítulo 9 do livro de Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Observe de imediato outro período em destaque, 70 semanas, ou seja, 70 vezes 7, que é igual a 490 dias, ou 490 anos literais. Note que nesta profecia, Deus revelou que o povo judeu teria 490 anos para fazer cessar a transgressão e dar fim aos pecados. Neste período também seria expiada a iniquidade e trazida a justiça eterna. Mas em que momento esta profecia se cumpriu? Qual foi a data de início para a contagem do tempo? Observe a explicação do anjo para iniciar a contagem do tempo nesta profecia. Sabe e entende,
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ó príncipe, 7 semanas, e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O ponto de início da contagem do tempo é a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, o que aconteceu no ano 457 a.C., através do decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia. Foi ainda predito que em 7 semanas, ou 49 anos, Jerusalém seria reedificada, e após 62 semanas, ou 434 anos, o ungido, o príncipe, seria revelado. Na lição anterior, foi interpretado ser Jesus, o príncipe do exército, da profecia do capítulo 8. Aqui no capítulo 9, além desta posição, ele foi também chamado de o ungido, o que em algumas traduções foi traduzido como o Messias. A Bíblia afirma que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo ao receber o batismo de João com 30 anos de idade no 15º ano do reinado de Tibério César, ou no ano 27 da nossa era. Portanto, a profecia apontou com precisão o ano do início do ministério do Messias, Jesus. Agora observe com muita atenção o que aconteceria com o ungido e a cidade santa após as 62 semanas. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Note que a profecia revelou que o ungido, o Messias, será morto e já não estará. Somente Jesus preenche esta descrição tão minuciosa. Ele foi morto em uma cruz, sob as mãos dos soldados romanos, e ressuscitou. Veja como o anjo descreve a sua ressurreição. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Na sequência, o povo de um príncipe que há de vir é uma outra descrição do poder simbolizado pelo chifre pequeno do capítulo 8, que destruiu o templo e a cidade de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, símbolo do ferrenho e destruidor Império Romano, cujo fim foi predito por meio de um dilúvio, que foram os povos bárbaros que tomaram a cidade de Roma no ano 476 depois de Cristo, resultando no fim deste império. Note ainda outros detalhes que essa profecia anunciou sobre o ungido. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Concluindo o número das 70 semanas, especialmente conferidas aos judeus, no período final de uma semana, ou 7 anos literais, Deus, por meio de Cristo e seus seguidores, ofereceu a derradeira mensagem de arrependimento ao povo judeu, cuja rejeição teve como consequência a condenação proferida por Moisés no livro de Deuteronômio, com a destruição da cidade de Jerusalém pelo assolador, os exércitos do Império Romano. Veja. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair, em toda a tua terra, os altos e fortes muros em que confiavas, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor, teu Deus, te deu.
Observe ainda que na metade da semana, ele, Jesus, faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Esta profecia cumpriu-se após Jesus, por 3 anos e meio, ter pregado aos judeus e no ano 31 depois de Cristo, ter oferecido a sua vida através da morte na cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por fim, após mais 3 anos e meio de evangelização por meio dos discípulos de Jesus, no ano 34 depois de Cristo, foi morto o diácono Estevão, culminando na rejeição do evangelho pelo povo judeu. Com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas, e o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, indicando um caminho aberto para o lugar santíssimo do santuário celestial. Este é o assunto que estudaremos a seguir. Agora que temos todas estas informações bem conectadas, basta subtrair dos 2.300 anos a data do ponto de partida, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que é o ano de 457 a.C., e você terá como resultado o ano de 1843 d.C., o ano que a profecia apontou que o santuário será purificado. Uma conta muito simples, você não acha? Mas qual é o significado desta data? Vejamos. Você deve se lembrar que na lição de número 3 foi estudado no capítulo 7 do livro de Daniel o estabelecimento do tribunal divino, no qual Jesus é o nosso advogado e juiz antes da chegada do reino de Deus. Veja no Novo Testamento alguns versos que confirmam este raciocínio. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Porquanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Portanto, a ideia de um juízo ou julgamento antes do estabelecimento do reino de Deus é comum em todos os ensinos da Bíblia, onde os julgados que escolheram fazer o bem receberão a vida eterna, e aqueles que escolheram fazer o mal serão condenados. Ainda que a Bíblia apresentasse este tema, um estudioso americano batista do século XIX, Guilherme Miller, ao se deparar com a profecia do capítulo 8 do livro de Daniel, a purificação do santuário, compreendeu que neste dia também aconteceria a purificação da terra pelo fogo e a segunda vinda de Cristo. Esta compreensão tomou maior significado no ano de 1818, como resultado do estudo das profecias dos capítulos 8 e 9 do livro de Daniel. Por meio delas, Miller chegou à conclusão de que Cristo voltaria em algum momento no final dos 2.300 dias, entre os anos de 1843 ou 1844. Ele hesitou até 1831, antes que começasse a anunciar as suas descobertas. Naqueles dias, os sinais do fim, anunciados por Jesus após a referida tribulação, foram observados ter seu cumprimento naqueles dias, mostrando sem margem para dúvidas que o fim estava próximo. Veja a seguir como foram descritos estes sinais. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. O profeta do Apocalipse também descreveu estes sinais que precedem o segundo advento, acrescentando mais um sinal a esta lista. Veja. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda, como sangue,
As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Os cumprimentos de todos estes sinais foram observados nos seguintes eventos históricos. Grande terremoto, na cidade de Lisboa em 1º de novembro de 1755. Sol se tornou negro, foi observado em Nova Inglaterra e outras cidades dos Estados Unidos em 19 de maio de 1780. Lua em sangue, foi observado em Nova Inglaterra e outras cidades dos Estados Unidos em 19 de maio de 1780. Estrelas caíram do firmamento, foi observado nos Estados Unidos em 13 de novembro de 1833. Todos estes eventos, somados a crises de ordem social, guerras, roubos, escândalos, catástrofes naturais, intensificaram ainda mais o interesse pela iminente volta de Jesus, sendo esperada, de acordo com Miller, para o ano de 1843. Jesus, entretanto, não voltou no prazo especificado. Após o desapontamento de 1843, o cálculo do período profético foi revisto, concluindo-se que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844, o que também não aconteceu. No dia seguinte, em 23 de outubro de 1844, o fazendeiro metodista Hiram Edson estava convencido de que haveria luz para explicar este amargo desapontamento. Ao caminhar pela manhã com um companheiro, cruzaram um milharal e, por um instante, o céu pareceu abrir-se diante de seus olhos. Veja como ele descreveu esta experiência. O céu pareceu abrir-se à minha visão e vi, distinta e claramente, que em vez de nosso sumo sacerdote sair do lugar santíssimo do santuário celestial para vir a este mundo, no final dos 2300 dias. Naquele dia ele entrava pela primeira vez no segundo compartimento do santuário, e que ele tinha uma obra a realizar no lugar santíssimo antes de vir à terra. Após esta compreensão, ele estudou os capítulos 8 e 9 do livro de Hebreus, e concluiu que era o santuário celestial que seria purificado, e não a terra. Esta conclusão o levou à formulação dos seguintes conceitos. No céu, há um santuário celestial. Em 22 de outubro de 1844, Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo neste santuário. No lugar santíssimo Cristo irá finalizar a sua obra intercessora, sendo decidido todos os casos da família humana, para salvação ou condenação. Concluída esta obra, Cristo voltará para resgatar aqueles que foram salvos por meio do seu ministério. Portanto, houve uma interpretação errônea por parte de Guilherme Miller sobre o evento profético esperado. Cristo não voltou na data esperada, e sim, neste dia, ele iniciou seu ministério sacerdotal no lugar santíssimo do santuário celestial. E assim que concluir esta etapa, que definirá quem serão os salvos, virá outra vez para dar a vida eterna a todos aqueles que nele confiaram. Hoje tivemos uma lição repleta de informações sobre o que Cristo fez, está fazendo e fará por você. Saber que ele planejou morrer em uma cruz no Calvário para te salvar do pecado deve dar um novo significado à sua vida, você não acha? Portanto, aceite o perdão e a intercessão que ele te oferece no santuário celestial diante de seu Pai. Foi para salvar você que ele passou por tudo isso. Que Deus o abençoe em sua decisão. Por hoje, ficamos por aqui. Se gostou do assunto, compartilhe com seus amigos. É importante que eles também conheçam o que você acabou de aprender. E não se esqueça, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma
sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Que Deus o abençoe e até a próxima. Guilherme Miller pregou aos cristãos americanos por mais de 10 anos sobre a esperança da volta de Jesus no final do período das 2.300 tardes e manhãs. Os que aceitavam a sua mensagem eram chamados de adventistas. Seus estudos sobre profecias foram apoiados por muitas denominações cristãs. Para aqueles que se uniram em pregar esta mensagem, ele apelou após o grande desapontamento. Mantende-vos firmes, que ninguém tome a vossa coroa. Tenho concentrado minha mente em outra data, e aqui quero permanecer, até que Deus me conceda mais luz. E, esta, é hoje, e hoje, até que Ele venha.